boa noite, povo Quijinga. Boa noite, povo da mandinga e da filosofia da capoeiragem. Vamos embora. Hoje estaremos falando desse podcast, né, sobre a ladainha, que é intitulada como Igualdade, mas que batizado lindo eu vi lá no Rio Jordão, né, que está no meu CD Birimbau Chorou. Pois bem, porque todas as músicas, né, e corrido tem uma filosofia por trás dela e uma história para que possa tocar e as pessoas entendam essa filosofia. É uma mensagem passada do mestre para os outros capoeiristas, né, através do canto. Porque quando você não pode falar, você transmite a sua mensagem através da voz, através da musicalidade na capoeira. Ok? Antes da ladainha, vamos assim. Capineiro de ioiô, capineiro de iaiá, capineiro de ioiô, capineiro de iaiá. Corta o capim aí, capineiro, corta quando eu mandar, capineiro. Corta o capim aí, seu capineiro, tu só corta quando eu mandar. Capineiro de ioiô, capineiro de iaiá, capineiro de ioiô, capineiro de iaiá. Corta o capim aí, capineiro, corta quando eu mandar. Arriba! Corta o capim aí, capineiro, tu só corta quando eu mandar. Xabá! Segura! Pois bem, e aí me veio essa inspiração, né, dessa ladainha, em homenagem à minha mãe eu fiz, então vamos ouvi-la e estarei falando depois de algumas filosofias. A história já foi contada, né, que foi lá no quintal, na cozinha da minha mãe. Estava eu de férias na Bahia, né, e no convívio familiar, ali na mesa, depois do almoço, começamos a conversar sobre capoeira e ela me perguntou, a capoeira lhe levou para o mundo, né? E é verdade, a capoeira foi meu passaporte para conhecer vários países, né? Por todo esse planeta aí, viajei graças a ela e o talento também que eu desenvolvi dentro de mim por esta arte. E também não posso esquecer de uma pessoa muito importante na minha caminhada, que foi, né, não só os meus alunos, lógico, mas o professor André Luiz Lacê Lopes, escritor, mestre capoeira, não em atividade mais, né? Eu acho que ele deve estar com seus 80 anos. Então essa pessoa foi muito importante para que eu esteja hoje aqui, né, pelo mundo afora. Ele contribuiu muito para escrevendo livros, né? Me botou em alguns livros dele, Volta do Mundo e outros, né? Bom, eu vou estar divulgando para você as obras de arte dele, que é muito importante, ok? Estarmos a par e culturalmente, né, ciente de tantas coisas que estão ainda ocultas, porque não lemos. O capoeira não tem hábito de ler, que é uma pena, porque a leitura enriquece o ser humano. Pois bem, e aí eu fiz essa ladainha, minha mãe perguntou, meu filho, capoeira é religião? É macumba? Né? Como por ser do afro e usa tabaco, o pessoal do Nordeste, da Bahia então, né, tem alguns interiores ainda que discriminam e jogam pedra na capoeira, crucificam a capoeira, diabolizam a capoeira, né? Ainda mais naquela época, né, algumas décadas atrás. Hoje em dia melhorou, né, porque a capoeira está se expandindo, mas com certeza que existe ainda alguns interiores, pessoas com a mente fechada, por falta de conhecimento cultural, a discriminam, né. E eu já vi muitos pastores, né, temos aí um exemplo do Gato Félix,
um grande capoeirista lá do Rio de Janeiro, né? Tem um jogo meu dele, com ele, legal, aí na internet, tá no meu canal também, né? O Mestre Camaleão só tem um. E aí, Gato Félix era um bom capoeirista, mas depois se converteu e pena que ele caiu na mão de um pastor, né? Entre aspas, que não tem nem teologia, nem fez uma faculdade de teologia para poder estar culturalmente, né, com a mente aberta. E aí comeu o juízo desse capoeirista e ele abandonou a capoeira e começou a entender que a capoeira não levava ele a nada, porque não vinha da parte de Deus. Tá? Então fica na cabeça de cada um o entendimento se é religião ou não. No final eu vou estar falando de um tema, até que eu escrevi aqui, né? Eu sei que é melindroso, como é que diz, é singelo, né, a gente conversar sobre esse tema. É um tema que não é fácil, porque cada um tem a sua visão, né, sobre religião e capoeira. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Então não sou eu que vou confirmar para você o que é. Cada um tem a sua opinião e é isso aí. Nós temos que respeitar a opinião dos outros. Nós temos que respeitar as diversidades de opiniões. Cada um tem a sua, é igual time de futebol e política e religião. Isso aí não se discute. E se discutir, tem que ter a inteligência e a maturidade, né, a maturidade de entender e aceitar a opinião do outro, sem perder a amizade e sem briga, sem conflito. E aí me veio essa inspiração, eu falei, mãe, né, tudo que está nesse universo é de Deus. Se Ele é o Criador de todas as coisas, se foi Ele o arquiteto disso aqui, tudo pertence. E aí me veio essa inspiração, eu falei para ela, tem tantas músicas na capoeira, por exemplo, né, o meu CD, Vai na Paz de Deus, o primeiro CD está escrito lá, né, Vai na Paz de Deus, que é o mesmo título do corrido, né? Vai na paz de Deus, camarada. Eu vou estar cantando ele e explicando com a história, aonde eu fiz, como eu fiz e em que situação, né, desse corrido Vai na Paz de Deus. Pois bem, aqui o tema é a ladainha Igualdade, que batizado lindo eu vi lá no Rio Jordão. E eu falei para minha mãe, né, eu vou fazer, ela começou a conversar, me veio a inspiração, eu falei, vou fazer uma ladainha agora, né, em homenagem a ela, e nasceu esta ladainha que tem o nome de Igualdade. Vamos embora, vamos ouvir. Vamos de música, galera. Ao vivo é assim, hein? Mas que batizado lindo. Segura a filosofia aí. Mas que batizado lindo. Colega velho, eu vi Lá no Rio Jordão, eu vi João batizar Cristo, eu vi Cristo batizar João. Caramba! no mundo da capoeira. Não existe Discriminação, seja branco ou seja negro, todos nós somos irmãos. No mundo da capoeira, todos nós temos valor. Quer seja aluno ou seja mestre, ou seja lá o que for, camaradinha, e mundo é de Deus, e mundo é de Deus, camarada, pequeno sou eu, e pequeno sou eu, camarada, viva a capoeira, vamos embora. Então, essa é a ladainha, né, que batizado lindo eu fiz lá no Rio Jordão. E aí uma aluna minha, no México, né, teve um workshop, era uma aula de musicalidade, e ela pediram para ela cantar uma música. Cada aluno cantava uma música e ela escolheu essa, por ter, como era minha aluna, estava visitando uma outra academia,
E lá o mestre, né, da capoeira Angola disse, não, essa música aí você não pode cantar, porque essa ladainha não, porque isso não é de capoeira Angola. Ela falou, mas por quê? É do mestre Camaleão, meu mestre. E isso é Angola. O cara disse, não, porque fala de batizado. E batizado é corda, é cordel. Né? E ela respondeu, você está interpretando mal. Nada contra a corda, contra cordel. Tudo é da capoeira, certo? Mas a visão deste mestre, ele discriminou, escorri só por causa dessa palavra, batizado, né? Que é da regional. E eu, depois fiquei sabendo, anos se passaram, eu encontrei com essa pessoa, com esse mestre, e tomando uma cervejinha, nós conversamos sobre isso, e eu pude esclarecer para ele que a palavra batizado não tinha nada a ver em termos filosóficos, né, de igualdade. E eu falei para ele, se você não tem a visão filosófica das músicas da capoeira, né, porque toda música, o bom compositor, um bom mestre, quando ele compõe um corrido ou uma ladainha, cara, tem que ter filosofia por trás, né, e ter uma história. Se não tiver, como eu falei no outro podcast, é lelele lalala, né? Mas uma boa musicalidade, ela traz uma mensagem que serve para você até na tua vida fora da roda da capoeira. E aí eu falei, não sou eu, não cabe a mim, né, te ensinar a filosofia de capoeiragem, porque você já é mestre, cabia ao seu mestre de passar fundamento para você. Se ele não teve tempo de passar, ou se não passou, o problema não é meu. Mas aí ele entendeu, né? Então, esta ladainha fala da igualdade, né? Perante o universo, perante a lei do Criador, somos iguais. Né? Assim como João batizou Cristo, Cristo batizou João, não para dizer que Cristo era inferior a ele, mas para mostrar a humildade para todos nós. Né? Como canta o mestre China lá, né? Que ele nasceu num berço, numa manjedoura. Se ele quisesse, ele teria nascido num berço de ouro, né? Mas ele, para dar exemplo ao mundo, nasceu pobre, o Deus menino. Eu vou estar falando dessa ladainha também do mestre aí. Então, aí ela ficou contente, ficou radiante com essa ladainha, e aí eu lancei, né, nesse CD, que até isso aqui é alguém que botou no canal dele, adulterou a capa, né? Mas o encarte é isso aqui, ok? Enfim, então me veio a ideia, eu fui escrevi algumas coisas aqui, né? Para poder falar sobre, eu sei que é um tema muito delicado, espiritualidade e religião, porque nem todo mundo está com a mente aberta para entender, para aceitar ou para, né, concordar. E eu não quero que concorde nada. Cada um tem a sua forma de pensar, eu respeito, e de ser e de ver as coisas. Porque depende da posição do observador, né, para ver cada coisa diferente. Você pode ver por um ângulo, ter uma visão, o outro de outro ângulo vai ver uma outra coisa, sendo a mesma coisa, certo? Entendeu? Então aí, religião e espiritualidade são conceitos relacionados, mas distintos. Religião, conjunto de crenças, práticas e rituais que conectam os seguidores a uma divindade ou poder superior. Vai vendo. Geralmente envolve dogmas, doutrinas e tradições específicas. Pode incluir práticas como orações, rituais, cerimônias e estudo de textos sagrados. Isso é o tema religião.
Então já dá para você botar na balança aí que a capoeira está fora desse quadro aí, né? Mas fica no entendimento de cada um. Enquanto a religião tende a ser mais estruturada e institucionalizada, a espiritualidade é mais pessoal e subjetiva. Muitas pessoas encontram espiritualidade dentro de uma religião, mas outras podem encontrar em práticas e crenças não religiosas. Certo? Então é um tema amplo e melindroso para a gente tratar na internet. Mas fica aí, né, esta fala para você refletir e ter sua opinião. O que é que você acha? Capoeira é religião ou espiritualidade? Eu tinha um aluno que ele era budista, né? Então no meu entender, a gente quando se reunia, ele era budista, tinha outros que eram cristãos, outros que eram do candomblé, outros eram de umbanda. E lá, ele às vezes me colocou essa questão de religiosidade. E eu disse, cara, para mim é uma arte, né, cultural que dá prazer a todo mundo, é um esporte, é tudo que você quiser, ela. Mas eu me vejo neste momento de uma roda, um encontro ecumênico, né? Um encontro ecumênico onde todos estão comungando o mesmo desejo, capoeira, a mesma intenção, né? E quando tem uma roda nós nos reunimos para aquele momento. Eu sei que tem espiritualidade. Quando tem roda de capoeira ou algum encontro, eu me fecho dentro de mim mesmo. Pode ser à noite, a roda, uma sexta-feira ou domingo, né, ou um sábado à noite. Pela manhã, eu já estou em preparação, né, dentro de mim, de introspecção, de espiritualidade, para guardar essa energia e chegar e dividir com todos. Se você tiver, eu sempre falo para meus alunos, se você estiver triste, não fique em casa, venha para o treino. Né? Se estiver com problema, venha. Se estiver alegre, venha. Você vai sair mais feliz. Se estiver feliz, você venha. Você vai sair transbordante, vai sair radiante. E capoeira é isso, canaliza toda essa energia negativa, né, que às vezes desequilibra no ser humano e ela dá um equilíbrio. Então é isso, galera. Massa? Espero que vocês, né, tenham gostado e entendido o tema. E se puder divulgar o canal para mais pessoas, para poder crescer e incentivar, né? Mestre Camaleão Só Tem Um é o nome do canal e do podcast. Eu vou estar gravando toda semana, no mínimo, uma ladainha, né, e um podcast para poder estar passando para vocês. E jogos também de capoeira. Eu tenho muitos DVDs ainda, vídeos, né, para poder jogar na internet, porque senão fica acumulando aqui, né? E eu sempre falo que um mestre que tem todo o seu saber e não transmite, simbolicamente para mim, ele é como se assemelha a um estante com um livro velho, fechado e empoeirado. Não tem valor nenhum a não ser decorativo. Né? Pega a visão dessa filosofia. Então, valor, estamos juntos até o final. Vamos embora! Valeu, galera! Estamos juntos e misturados, certo? Igual 2 de 10. Capoeira é só felicidade, alegria.